Ocupo a tribuna nesta tarde para falar do financiamento das campanhas eleitorais, financiamento este que mudou por conduto de decisões do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Na verdade, as campanhas eleitorais, ao longo dos anos, sempre foram motivo para o surgimento de escândalos políticos. Apesar das ações do Judiciário e do próprio Legislativo tentando barrar a fraude durante o processo eleitoral, as ilegalidades persistiram e se agravaram com o tempo. Vimos diversos casos de cassação de mandato, de decretação de inelegibilidade de políticos, criamos leis mais severas quanto ao controle das despesas e previmos maior rigor nas punições. Apesar de tudo, os escândalos se multiplicaram em número e em tamanho. Não há dúvida que o financiamento privado tem sido a causa principal dessas denúncias e punições. A continuidade desse modelo corrupto, usado para eleger candidatos e financiar partidos, levaria à perpetuação dos desmandos, potencializando o enfraquecimento do nosso sistema democrático. Sabemos que o poder econômico tem como objetivo obter lucro para acumular capital. O objetivo do poder político deve ser o bem-estar social para melhorar a vida da nação, e não de uns poucos. É claro que o poder público e o setor privado podem agir em conjunto de forma republicana, e isso é importante para gerar empregos e ampliar os investimentos. No entanto, as decisões de governo e também as legislativas não podem ser determinadas pelo poder econômico. Isso não quer dizer que as decisões não possam ser influenciadas por fatores econômicos, pois elas o são, assim como são influenciadas por fatores sociais, culturais, geopolíticos e outros. O que corrói nosso regime democrático é a dominação do espaço público por interesses exclusivamente privados. Por isso, precisamos assegurar a proibição imediata do financiamento privado de campanhas eleitorais. Já ficou evidenciado em diversas oportunidades da vida política do Brasil que esse mecanismo pode tornar os agentes públicos da administração em todas as esferas, estou falando do financiamento privado, alvos permanentes de cobranças e pressões indevidas por parte dos doadores de plantão, além da suspeita constante por parte da população. Muito embora o Supremo Tribunal Federal e a opinião pública como um todo já tivessem manifestado repúdio às doações empresariais para campanhas de partidos e candidatos, o Congresso Nacional votou uma reforma eleitoral no fim de 2015 que consagrou mais uma vez o financiamento privado, permitindo que esses recursos fossem drenados para influenciar os pleitos em todo o Brasil. Felizmente, essa tentativa foi em vão, porque foi-lhe aposto um veto da Presidente da República que o Congresso confirmou em votação aberta. Ficou então valendo a decisão do Supremo Tribunal Federal que havia proibido aquele modelo em sede de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O STF assentou que esse tipo de financiamento fere a igualdade política e os princípios republicano e democrático. A verdade é que, em razão da sucessão de escândalos e do evidente fracasso do financiamento privado, esse modelo seria fatalmente barrado. O conluio entre empresas e partidos políticos era sabido, comentado e condenado
Porém, só agora, pela repercussão da Operação Lava Jato, todos se deram conta de que tinha chegado a hora de pôr um fim a esse caminho que gerava aberrações no nosso sistema eleitoral, com a consequente desmoralização das doações empresariais, inclusive sob o prisma da desigualdade nas disputas eleitorais. As eleições municipais neste ano de 2016 serão o grande teste na mudança quanto ao financiamento de campanha. Pelas regras fixadas, fica vedada a doação de pessoas jurídicas ou de empresas. A conta da campanha será bancada pelas pessoas físicas ou através de transferências de recursos do fundo partidário, tudo sob a supervisão da Justiça Eleitoral, à qual partidos e candidatos terão que prestar contas. Foram também estabelecidos limites para a realização dos gastos eleitorais. A referência desse limite serão os gastos feitos nos anos anteriores. Os partidos poderão despender na campanha até 70% daquele limite nos pleitos de um só turno. O limite cairá para 50% caso o pleito seja disputado em 2 turnos. Porém, se houver um segundo turno, a lei autoriza um acréscimo de até 30%. Nos municípios de até 10 mil eleitores, os gastos não poderão ultrapassar R$100 mil nas eleições para prefeito e R$10 mil para vereador. Nos demais municípios, para vereadores e para deputados, quando houver eleições, os gastos ficarão limitados a 70% da campanha mais cara declarada nos pleitos anteriores. Esse novo sistema de financiamento, senhor presidente, reduz substancialmente as despesas das campanhas eleitorais, imprime uma concorrência mais justa à disputa entre partidos e candidatos. Mas, ainda assim, durante o período da campanha, permanece a ameaça do uso de Caixa 2. Aliás, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, faz questão de assinalar o perigo do aproveitamento desta legislação por pessoas inescrupulosas para o uso do Caixa 2. Sabemos que nunca foi fácil coibir essa prática. Todavia, a legislação que foi criada para proteger a lisura das eleições passou a ser mais rígida. Destaque para os órgãos institucionais de controle e fiscalização das campanhas eleitorais, os quais foram aparelhados com instrumentos e mecanismos modernos para detectar a ação dos infratores e puni-los exemplarmente. Some-se a isso a atuação da OAB e ONGs que passaram a exigir e a cobrar das autoridades e dos eleitores uma ação mais efetiva contra o abuso do poder econômico e a utilização do Caixa 2. Com certeza, as eleições de 2016, que elegerão prefeitos e vereadores, serão diferentes quanto ao aspecto do financiamento, quando a fiscalização será mais intensa e efetiva por parte da Justiça Eleitoral e do Ministério Público. Por isso, temos que bater na tecla da conscientização do eleitor, para que ele ajude nessa fiscalização, para evitar e rechaçar a corrupção eleitoral. Sem a participação do eleitor, a tarefa da Justiça Eleitoral jamais alcançará os resultados esperados. E para finalizar, senhor presidente, a consolidação de nossa democracia começa pelo respeito às regras eleitorais. Eleitores, partidos políticos e candidatos são os grandes atores desse processo de mudança, que sempre foi tão reclamado na história brasileira, mas que tem especial relevância no período por que estamos passando, farto em protestos que clamam por transparência, seriedade e honestidade na política. Senhor presidente, ao encerrar esse pronunciamento, eu quero comunicar à Casa
que fui honrado pela bancada do meu partido, o PSB, composta de 7 senadores, para liderar o PSB durante o ano de 2016 até fevereiro de 2017. Para mim, é uma grande honra, eu que já ocupei tantos cargos nesta casa, de segundo vice-presidente do Senado, presidente de 2 comissões, a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Desenvolvimento Regional. Exerci o cargo de líder por várias vezes, inclusive quando o PSB só tinha um senador da República. Eu fui líder de mim mesmo e hoje, com 7 senadores, fui reconduzido a esta função e espero exercê-la com dignidade, ajudando ao nosso país a sair desta enrascada, desta crise institucional, dessa crise política e econômica que está abalando os alicerces da democracia brasileira. Eu quero, em nome da mesa diretora, cumprimentar o senador Antônio Carlos Valadares, indicado novo líder da bancada do PSB. Obrigado. Seja muito bem-vindo.